Continuando nossa programação, então a gente já viu o sistema esquelético, né, especificamente todos os ossos principais aí do esqueleto axial e perpendicular. Nós demos uma introdução ao estudo dos músculos e falamos dos principais músculos aí, apenas os membros superiores e inferiores. E agora a gente vai falar um pouquinho das vísceras, dos órgãos. E aí, iniciando, a gente vai falar, né, um dos principais órgãos que a gente tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre os pulmões e coração. Bom, pulmões nós temos dois pulmões, como todo mundo sabe, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. Aí tem um esquema no desenho, mais ou menos como eles se apresentam na vista anterior, né? E aí a principal função do pulmão são as trocas gasosas, né? Ele é um órgão leve, macio, rosáceo e esponjoso, né? Porque ele é todo aerado, né? Ele possui ar dentro dos seus brônquios e bronquíolos, né? E ele tem e os pulmões eles são separados principalmente, né? Pelo órgão coração, que ele fica entre os pulmões, mais ou menos nessa região, né? Corzinha aqui. Bom, enfim, apresenta aqui nessa região entre o pulmão direito e esquerdo. E uma característica do pulmão é que o pulmão direito ele possui 3 lobos, né? E enquanto o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos. E os pulmões eles são divididos esses lobos por fissuras. Então aqui eu vou estar riscando a fissura mais horizontal e a fissura oblíqua do pulmão direito e aqui no pulmão esquerdo a fissura oblíqua. Então essas fissuras vão estar dividindo o pulmão entre o pulmão direito entre o ápice superior, né, o terço médio e o terço inferior do pulmão direito, enquanto que o pulmão esquerdo nós só temos, né, o superior e o inferior por conta dessa musculatura, né, cardíaca, por conta do coração, né, a maior parte do coração está alojada do lado esquerdo. A gente consegue ver mais ou menos porque essas duas apenas esses 2 lobos do pulmão, né, lobo superior direito, né, lobo mediano direito e lobo inferior direito, e no pulmão esquerdo lobo superior e o lobo inferior. Todo mundo já deve ter visto mais ou menos uma radiografia, né, uma vista posterior anterior, e a maior parte do coração, né, a maior parte da musculatura do coração está voltada para o lado esquerdo. Por isso que o pulmão ele só tem esses 2 lobos do lado esquerdo por conta dessa musculatura cardíaca mais está apontada para o lado esquerdo. E os nossos pulmões eles são todo protegido, né, um órgão vital esponjoso, né, então ele tem uma consistência mais menos rígida, então ele é protegido por uma caixa torácica, né, formada por ossos, né, pelas costelas, que dão toda a proteção a esse importante. E aqui a gente consegue ver o que eu estava falando, um esqueminha sobre as fissuras, né, do pulmão, até apresentada pela setinha, né? A fissura mais horizontal e uma fissura mais oblíqua do pulmão direito. E exatamente são esses nomes, né? A fissura horizontal somente no pulmão direito, dividindo em lobo superior direito, o lobo médio e o lobo inferior direito do pulmão direito. Então, o pulmão direito nós temos 3 lobos, enquanto que no pulmão esquerdo a gente só tem a fissura oblíqua, né, dividindo o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo, né? Por conta, aqui nesse esqueminha, nesse desenho, né, um desenho mais didático, que a gente vê a fissura horizontal e oblíqua, né, dividindo os 3 lobos, 1, 2 e o terceiro, enquanto na fissura do lobo esquerdo, do pulmão esquerdo, nós só temos um lobo superior direito e um lobo inferior esquerdo. E a gente vê a musculatura cardíaca aqui ocupando
né, um espaço importante aqui no nosso pulmão esquerdo, por isso que ele só tem essa divisão de 2 lobos. E o que faz chegar, né, o caminho que o ar faz para estar chegando no nosso pulmão é através da traqueia, né, este órgão que inicia ali na cavidade bucal, né, e ele vai estar se dividindo entre, né, o corpo da traqueia e os principais brônquios, né? O brônquio que vai para o lado direito, a gente pode ver um brônquio que vai para cá, ele vem para o lobo superior direito, né? Um outro brônquio que vem aqui para o lobo médio, né? O lobo mediano no pulmão direito, e um terceiro brônquio que vem aqui para o lobo inferior. Então, a nossa traqueia para o lado direito, nós temos 3 brônquios fontes principais, enquanto 3 brônquios principais, enquanto que no brônquio esquerdo nós só temos 2, o que vai para o lobo superior e o que vai para o lobo inferior. Por isso, dessa anatomia do nosso órgão, o pulmão, e consequentemente a traqueia, que alimenta, né, cada lobo em cada pulmão, o direito e o esquerdo. Como principais informações do pulmão, o que eu quero que vocês se peguem bem nisso é a quantidade de lobo, as fissuras, né, que delimitam cada pulmão, lado direito e esquerdo. E a gente vai estar falando na sequência sobre o coração, né? O coração é um órgão muito importante no nosso corpo humano, é a nossa bomba natural, aonde ele é um músculo. O órgão, o coração, ele é um músculo. Então, ele é responsável por toda a contração, né, toda a sístole e diástole, aonde ele vai estar fazendo com que esses movimentos bombeiem o sangue, né, tanto para chegar ao oxigênio nos nossos órgãos, como trazer o gás carbônico para fazer a troca gasosa no nosso pulmão. E aí, a anatomia do coração, a gente vai se atentar principalmente às câmaras cardíacas, né? Que elas se subdividem em 4 câmaras, né? O átrio direito e o ventrículo direito, obviamente do lado direito, o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo também no lado esquerdo, tá? Essa é uma visão, né, de um coração sem o corte, na visão anterior dele, como que o coração se aloja dentro da nossa caixa torácica. Então aqui está esquematizado dentro daquele raio-x que a gente costuma ver, por que tem aquela área mais esbranquiçada aqui para o lado esquerdo, né? É uma massa ocupada pelo coração. Por isso que qualquer radiografia a gente vê bem o desenho dos pulmões com aquela área mais esbranquiçada do lado esquerdo, que é exatamente este desenho, né, que está esquematizado aqui, é como se porta o raio-x frente ao coração. E aqui no coração a gente vai estar vendo como que é a disposição dele, com os principais vasos que chegam e saem dele, né? E principalmente que eu vou chamar a atenção de vocês é este vaso, que é a nossa maior artéria, chamada de artéria aorta, né? E aí ele também tem a nossa veia cava superior, né, que vem por aqui e que desemboca aqui no átrio direito. Mas enfim, isso aqui eu não vou estar cobrando, né? Principalmente nessa matéria, a gente vai deixar numa outra matéria que vai falar, que a gente vai estar falando sobre a grande e a pequena circulação, mas é só para vocês terem uma ideia de como que é a anatomia do coração, como que é a anatomia. E aqui está bem esquematizado, né? O coração com um corte, né? Mostrando as 4 câmaras, né? A primeira aqui em cima, o átrio direito, né? E o átrio direito se comunica com o ventrículo direito. E entre o átrio e o ventrículo há válvulas que permitem que o sangue passe do átrio para o ventrículo, nunca do ventrículo para o átrio, ok? Da mesma maneira, o átrio esquerdo aqui neste corte e o ventrículo esquerdo. Prestem atenção que essa parte do músculo que a gente está vendo aqui do ventrículo esquerdo, toda essa parte aqui do músculo, ela é bem mais espessa. Deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho. Ela é bem mais espessa que o restante do coração, né?
essa parte muscular aqui, ela é muito mais espessa, muito maior que o coração. Por isso que a gente tem essa sensação que o coração ele fica mais para o lado esquerdo. Na verdade, o coração ele fica bem centralizado, porém a sua parte mais musculosa, a sua maior parte, ela fica no lado esquerdo, que é referente ao ventrículo esquerdo. Então a gente tem a sensação que o coração fica do lado esquerdo, mas na verdade a musculatura maior do coração é que fica para o lado esquerdo. E aqui, mais ou menos, como é o fluxo, né, do sangue quando vem do coração, aquilo que eu estou falando, o sangue ele entra pelo átrio direito e passa para o ventrículo direito, né, o que está passando aqui. E através de uma outra válvula, que a gente vai ver no próximo slide, né, ele vai passar, né, para através das válvulas, né, da átrio ventricular, né, é que vai estar regulando, né, a passagem do sangue para uma câmara e outra, ok? E como que o coração funciona? O coração funciona através de contração e relaxamento, ok? Só que agora, essa contração e relaxamento, a gente vai estar aprendendo, né, a nomenclatura técnica dela, que é a sístole e a diástole, né? A sístole é a contração do coração. Aqui representado nesse desenho, é como se o coração estivesse fazendo isso aqui. Ele normalmente ele está nessa posição, como se fosse minha mão, e aí ele tem a sístole, ele se contrai. Imagina o líquido que está aqui dentro, né? O líquido que fica, que é o sangue, quando ele faz isso, ele expulsa, ele passa dessa câmara que se contraiu para imediatamente a posterior. Então, por exemplo, quando o átrio se contrai, ele manda o sangue, né? O líquido, o sangue que está no átrio para o ventrículo. Da mesma maneira, quando um átrio ele contrai, quando uma câmara contrai, a outra que vai receber precisa relaxar. Então, o nosso coração, ele funciona dessa maneira. Ele contrai uma câmara e relaxa a outra para estar recebendo o líquido. Quando o sangue, né, o líquido que está entrando, precisa sair dessa outra câmara, ele contrai e, consequentemente, a outra relaxa. E aí ele faz esse movimento que é o tum-tá, que a gente costuma auscultar numa ausculta cardíaca. Então, aqui está o esquema da sístole, que é a contração do coração, né? E aqui o esquema da diástole, quando ele relaxa e, consequentemente, aumenta a câmara para estar recebendo o fluxo sanguíneo da parte que veio contraída. Então, gravem bem, estudem bem isso, que é uma coisa bastante cobrada, o que é a sístole e o que é a diástole na musculatura. E esse movimento de contração sístole e diástole, né, é o que faz o movimento do coração para todo o bombeamento e aonde a gente ouve o tum e o tá numa ausculta cardíaca. A princípio é isso que a gente está passando entre esses dois principais órgãos, o pulmão e o coração. Então eu quero que vocês se atentem principalmente aos lobos pulmonares, direito e esquerdo, né, as suas incisuras que separam, né, cada lobo e as câmaras cardíacas do coração, na sua visão anterior. Né? Como sempre, o e-mail aí para qualquer dúvida que a gente possa estar tirando, além do material que vocês vão estar buscando e estudando em livros ou artigos científicos. Obrigado.